Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões. Como sempre, recebendo convidados e convidadas ilustres, e a convidada de hoje aqui já esteve com a gente, está com a gente todos os dias, literalmente todos os dias. Só não domingo, e às vezes domingo também. Professora Raquel, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E só lembrando que essa sequência aqui de episódios, sobretudo esse episódio aqui, é um episódio apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia, com apoio do Instituto CPFL, que tem realização da Associação Shaolin Shan e do Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Muito obrigado por esse apoio. E recadinhos do coração, Romulo. Curtam esse vídeo, levantem ele no algoritmo, a gente precisa, a Raquel merece. Então curtam esse vídeo, mandem comentários, mandem recadinhos aí pra Raquel. Mandem os recadinhos. Para quem não conhece a professora Raquel Araújo, ela é pós-graduada em Arte e Educação, graduada em Educação Física, formada em palhaçaria, arte do clown, dos palhaços. Merecia um efeito aqui, né? Merecia um palhacinho agora aqui, né? Escritora e professora de lutas aqui no Shaoshan, que está acolhendo o nosso podcast, os estúdios Shaoshan. É isso? Caramba! Então? É isso. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bem-vinda à sua casa. Exatamente. E só lembrando, e como a gente já gravou 2 episódios com a Raquel, eles vão estar aqui referenciados no final do episódio e durante o papo aqui também. Então a gente vai tentar fazer um papo abordando temas que a gente não abordou nos 2 episódios anteriores. Talvez uma coisa ou outra se repita, porque a gente não lembra exatamente o que a gente falou, né? Quem quer começar? Você tá tensa, Raquel? Ah, sempre. É porque eu tô com os melhores, né? Então a gente fica assim, né? Eu tô com o meu Shifu e eu tô com o meu Laoshi aqui, tô com o meu irmão de treino também. Minha Cid né? Eu sempre falo pra começamos minha... bem, E a professora da minha filha, que é mais ainda confiança do que... Imagina. É uma fofura. Sabe, eu falo direto, quando eu recebo foto da aula que você me manda, né? Eu falo, não, é porque a minha irmã de treino no trabalho, minha irmã de treino é a professora da minha filha, ela me manda as fotos, ó que legal. Então vamos começar com esse tema aí, Raquel. Ensinar Kung Fu para criança. Certo. Qual é a diferença de ensinar para criança e para os grandalhões? A diferença é que com a criança você não tem... Na verdade, eles aceitam fazer tudo, né? A proposta é diferente. Quando você vai ensinar um adulto, tem muito... Poxa, mas a direita, a esquerda tá errado, pra que funciona? As crianças, elas não estão... Tem mais questionamento, adulto. E o questionamento da criança é diferente, né? Mas eles recebem melhor. É mais fácil, eu acho mais fácil ensinar as crianças do que, propriamente dito, vocês adultos. Eu gosto mais também de ensinar as crianças. Fala mais. Porque tudo que a gente propõe, eles fazem, né? E é mais divertido. Então, falar para fazer uma bolinha, um rolamento que todo mundo conhece, né? Ou uma cambalhota. Eu falo uma bolinha e eles vão fazer da maneira que vier na cabeça deles. E é aceito, porque não tem o errado, né? Até eles identificarem o que de fato está sendo proposto ali, que é uma cambalhota. Então, a gente vai criando junto, né? E as pérolas que eles soltam durante as aulas são maravilhosas. Do tipo... Na semana passada, um falou assim... Eu tô forte. Eu falei, mas por que você tá forte? Porque eu tomei leitinho hoje com chocolate. Né? Então, assim... Era o Márcio? Não era o Shifu. Shifu, acho que diria café. Café. Mas você falou, Raquel, dessa facilidade que você tem e desse gosto que você tem por dar aula para as crianças, né? E até você citou um pouco que a resposta que eles te dão é mais... Não é que é mais intuitiva, né? Mas é mais... Espontânea, mais talvez. Espontânea, mais vamos fazer. Mas o que eu escuto do relato aqui dos adultos, até porque eu tenho adultos que fazem tai chi comigo também, Os pais, você tá falando? Não necessariamente pai, mas eu tenho
adulto que faz aula com a Raquel de Kung Fu ok. e faz aula comigo de Tai Chi. E sempre falam assim, nossa, hoje eu tô sentindo dor aqui, porque a Raquel fez a aula tipo gincana, um monte de coisa, sobe, pula, não sei o que lá. E nunca ninguém falou assim pra mim, não, porque ela dá um monte de coisa e eu fico resistente pra fazer. Todo mundo embarca, o que você propõe, os adultos vão fazer. Sim. E aí eu queria te perguntar, já entrando um pouco na minha próxima pergunta, a última vez que você foi à China, você teve uma experiência bem diferente, né? Foi. Você foi para fazer uma imersão na Universidade de Pequim, e aí a vida te disse, epa, não é bem isso. Vou te mandar para um lugar melhor. E aí fizemos ali uma tentativa de um Swai Jiao em Pequim, também, opa, não foi bem isso. E aí a coisa foi se contornando e se desenhando. E me levou para Chanjiagou. Te levou para Chanjiagou. E aí a minha pergunta vai nessa direção. Primeiro, o que... Talvez a gente tenha falado isso no episódio anterior, tá? Mas acho que seria legal você trazer de novo a memória aí. Mas que aí encontro foi esse? Como é que foi isso? E eu vou linkar com o que a gente já estava falando. Que é a liberdade que eu senti lá nas aulas era o que eu achava que faltava um pouco aqui, né? Porque aqui no Brasil, a gente poda algumas coisas do que pode e do que não pode ser dado em aula, com receio mesmo do que os pais vão achar, do que os alunos vão achar. E lá eu tive a experiência de que tá tudo bem se você passar o que foi dado lá. Por exemplo, um carrinho de mão, que eram coisas que eu fazia na minha época de criança e que eu sempre brinquei disso e que foi sendo perdido, assim, né? Muitas atividades foram sendo perdidas ao longo do tempo. E lá, seja adulto ou criança, eles faziam muitas coisas no chão. E é chão mesmo, chão batido. Às vezes nem usavam um tatame ou um colchão. E era, vamos fazer essa experimentação mesmo, né, do que a gente tá... E aí eu trouxe pra cá, né, essa vivência que eu tive em Chanjiagou, que era carrinho de mão, pular, carregar o outro, como a gente sempre dizia, cacunda, né? Então, assim, subir e descer escada no carrinho de mão, correr, um pega-pega diferenciado. Então, tudo isso tinha em Chanjiagou e parecia até... Tinha coisas que aconteciam lá, levantar pneu, que era tipo, nossa, tô num crossfit. Não era crossfit. Então era muito legal. Essas coisas que aí depois teve algumas coisas que eu vi a mais também, que eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso jogar meu diploma de graduação de educação física fora. Porque tudo que a gente aprende na educação física que não se aplica, aqui se aplica e tá todo mundo bem. Né? Claro que eles treinam isso desde pequenos, é diferente da gente aqui, que tem um outro contexto, e a gente tem que sim ter um cuidado. Mas coisas que eu consegui trazer para cá funcionam super bem, tanto com as crianças quanto os adultos. E os adultos super se divertiram fazendo isso. Claro que veio as reclamações, entre aspas, com uma satisfação de fazer, porque remeteu à infância. Mas veio a dor depois, mas foi uma dor boa. Foi uma dor tipo, nossa, a professora hoje acabou com a gente. Mas foi um acabou de tipo, foi muito divertido eu fazer um carrinho de mão. Foi muito divertido eu fazer um agachamento, tentar derrubar o outro agachado. Que aí você trabalha a musculatura da perna. Então, assim, foram coisas que eu trouxe de Chanjiagou que a gente já conhece, só que a gente não passa. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, por que a gente não passa isso daqui? O Tarrei passa na aula deles de sexta-feira, as pessoas que têm a oportunidade de fazer. O Shifu passa um monte de coisa nas aulas dele também para graduados. Então, assim, por que não passar para os alunos também? Nas aulas regulares. Ter essa vivência também que a gente tem, né? E é isso. E é uma coisa que vocês sempre falam que mais lá atrás, dos anos 90, tinha mais, né? Ah, sim, tinha. A parte física era... Continua tendo, né? Se a gente pensar no modelo de aula do Kung Fu aqui, é um modelo de aula que tem uma etapa de uma ginástica, assim, bem forte. Claro que com uma modelagem a partir do
da conexão com o mestre Xi, né? Sim. Agora, eu sou também pai de aluno, né? Então, eu tenho observações próprias. E, cara, eu fico impressionado, é isso que eu mostro para os meus colegas de trabalho, com como você lida com a disciplina com as crianças, sabe? Então, tem a Raquel dá, sei lá, tem coisas marcantes para mim, tipo, as crianças meditando por 10 minutos e ainda com uma tigelinha de água na cabeça. Sim. E ao mesmo tempo, para quem vem aqui ver a aula, as crianças, não é que é uma aula rígida. Ao contrário, as crianças, a Raquel não pode andar na rua aqui no bairro, né? Que as criançadas ficam parando ela. Então, isso você trouxe lá de Change a Go também já tinha? Como que... Na verdade, em Change a Go eu não vi as crianças fazendo isso, mas via fazendo árvore, né? Mas... como as crianças gostam de coisas novas, então é tentar propor algo novo com desafio, porque eles adoram desafios, né? E água, né? Onde tem água, as crianças amam. Então, falei, vamos juntar o útil e o agradável, né? Temos que meditar, se concentrar para ficar com a tigelinha na cabeça, né? E não podemos deixar com que a água caia. Né? Então, como que eu posso fazer isso? Eu tenho que me concentrar, tenho que manter a postura. E é um desafio para eles, né? Então, topamos. Caiu, tem problema. A gente seca, coloca mais a água e coloca na cabeça. Isso veio na época da pandemia, Rômulo. Porque, como não tinha muita coisa que fazer, eu tive que inventar muita atividade relacionando com o Kung Fu para eles se motivarem também. Porque eles estavam em casa, sem poder fazer nada. O espaço é pequeno. Então, foi assim que foi começando a criação de coisas pra fazer, assim. Nossa, e o resultado, né? Tipo, 10 minutos. Quando eu conto pros meus colegas de trabalho, assim, tipo, eu não consigo ficar parado 10 minutos. E eles ficam. Tem alguns vídeos, né, que a gente acaba postando. Os pais permitem, tá? Mas eles ficam horas ali, e ficam, tá? Porque eu falo, Shouxi, acabou, aí tem uns que deixa lá. Olha. Tipo, eu quero ficar mais um pouquinho, professora, pra ver quanto tempo eu fico ainda. Cronometrando e tudo mais. Eles amam. E eles amam mesmo. E em Change a Go eu tive a experiência também de ter contato com as crianças de lá. Que são fantásticas, porque eu não falo a língua deles, eles muito menos a minha. Mas a gente se relacionava muito bem. Tem uma língua universal ali que... Muito. Tanto que eu assumi um dia a aula que um dos Shaolin deixou. Eu lá em Change a Go? Em Change a Go. Pros pequenos mesmo, assim. Então, pra mim, foi uma sensação incrível. Porque eu falei assim, meu Deus, agora é real. Eu que sou falante, vocês sabem disso. Eu não tava falando nada e eles estavam me seguindo, assim. E vamos junto. Então, eu ia tomar café, vai junto. Ia almoçar, vão juntos. Você fazia igual a Kekel, né? Exatamente, igual a Kekel, minha palhaça, gente. Que ela não fala. Ela só se expressa com o corpo. Então, eles iam junto comigo pros lugares. Eles não podiam entrar, porque a gente almoçava em lugares diferentes, né? Adulto de um lado e eles do outro. Mas eles iam juntinho comigo. E na entrada e na saída. Muito bom. Ô, Raquel, e as experiências culturais que você teve lá? Porque a gente sempre fala de ir para a China, é uma oportunidade de você aprender sobre hábitos, costumes, maneira de se portar diante de alguém mais velho, ali no momento das refeições. Como é que foi isso? Porque você ficou um tempo em Pequim, né? Sim. Que é a capital da China, e depois você foi para o interior da China. Para Vila Shen, que é interior, zona rural, interior. Sim. Conta um pouco dessa experiência. E acho que foi a vez que você ficou mais tempo na China, né? Foi. Eu amei primeiro, porque e lá é muito parecido com o interior daqui, né? Do Brasil mesmo, de qualquer cidadezinha, onde tem muito idoso e eles querem ajudar você em tudo, com tudo. E isso é incrível. E eles querem tentar se comunicar com você de qualquer forma. E eu acho que é só você ir de coração aberto que dá tudo certo, né? Essa é uma das experiências que é você não falar a língua,
Na verdade, eu não falava, só falava a minha, tá, gente? Então, a minha e nada era basicamente a mesma coisa lá, né? Mas eu consegui me comunicar com todos, desde os pequenos até os mais velhos, assim. Com o mestre, eu me comunicava super bem. Ele não fala inglês, ele não fala só a língua dele. Mas ele usava poucas palavras, né? Em inglês. Que aí fica fácil de você assimilar e você ter um pouquinho de paciência e tentar compreender o que ele estava falando. Então, follow me é uma coisa que ele fala muito. Me siga. Então, se é pra seguir, a gente segue. Né? Isso. 3, Muito 4, isso. 5. É desse jeito mesmo, tipo. E aí eu pensava assim, bom, se fosse no Brasil, eu também seguiria do mesmo jeito. Então, vamos lá. Tem histórias engraçadas dessa forma também, quando ele bate na minha porta e diz: Tianxin, follow me, Mary. Aí eu fiz: Mary? Casamento, me segue. Tá bom, vou num casamento. E aí Mas o que é Tianxin que você falou aí? Tianxin é no meu... Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem. Esse é o meu nome na China, tá? Seu nome chinês. Meu nome chinês, que é Coração Celestial. Que eu fui batizada pelo Lao Xi e pela Xuyu. Nossa. Né? E esse era o meu nome lá. Ninguém nunca me chamou de Raquel lá, né? Até porque é muito difícil de dizer esse nome. Não, com R, o R em chinês é... E aí, eu falei, pronto, casamento, me segue. Aí eu apontei pra ele pra minha roupa, porque eu tava com roupa de treino. Aí ele disse, no problem, Aí eu falei, beleza, não tem problema. E ele apontou pro traje dele, porque ele também tava vestido com roupa de treino. Falei, bem, se o mestre tá dizendo vamos, eu só fui. E realmente a gente foi num casamento vestido de roupa com roupa de treino. Foi fora da China, exatamente. E era um dos discípulos do mestre que estava casando. E aí tinha uma mesa reservada pro mestre. Eu estava lá, bonitinha, sentada, olhando aquele casamento diferente. Porque foi um casamento diferente, né? Daqui, do Brasil. Aí nós saímos... Passaram gravata cortando pra pegar um dinheirinho? Não passaram gravata. Nem um sapatinho? Nem um sapatinho. Mas eu achei aquilo incrível, porque ele me levou para um casamento de um discípulo dele. Eu falei assim, poxa, ele me levou, que honra. Porque ele poderia não ter me levado, né? Porque eu não era a única estrangeira dentro da escola, né? E eu fui a única estrangeira que ele levou. Então, eu achei aquilo de... Nossa, eu fiquei lisonjeada, porque... Falei, nossa, ele me levou num casamento de uma pessoa que eu não conheço, mas que vocês conhecem, provavelmente, que é discípulo dele, né? Quase que eu casei também. Tipo quase que eu casei. Eu só não casei porque eu já tava quase me casando. Mas não me casei. Mas era fácil de compreender, porque... A gente faz o máximo, né? Dos dois lados a gente tava fazendo. E isso eu senti muito na Vila Shen. Porque em Pequim não é todo mundo que tem essa paciência. É um pouco São Paulo, essa correria de não te compreender muito, né? Uhum. Comida... Eu fui mesmo entregue, Lao Xi. Tipo, vamos comer, vamos passear, vamos conviver. Vamos fazer o que tiver que ser feito... aqui, do jeito que é aqui. Quanto tempo que você ficou mesmo? Na Vila Shen eu fiquei 3 meses. Então, e 1 mês em Pequim? 2. Uou, foram 5 meses de China, então. Então foi... Nossa, pra mim, não sei porquê, eu tenho a sensação que foi tipo uns 20 dias. Sério? 1 mês. Porque quando eu voltei aqui, não pareceu. Quando eu voltei, não pareceu que eu fiquei só 20 dias. Mas eu acho que a experiência é única. Vale a pena todo mundo passar por isso que eu passei. As pessoas de lá, especialmente da Vila Shen, são muito especiais, muito incríveis. Eu consigo lembrar do rosto de cada um que esteve comigo, dos alunos, dos pais, porque haviam os pais deixar as crianças no colégio para fazer curso de férias. Eu tenho todos os contatos, né, desses pais no WeChat, e eles mandam ainda um oi. O que é muito legal, porque ainda continua mantendo essa relação, né? E eu acho que o mais importante é o respeito pelo lugar de onde você vai, entendeu? Eu acho que
Isso é muito importante. Você vai para um lugar e você respeitar o hábito daquele lugar, né? Acho que ir lá e apontar o que é certo e o que é errado, acho que não vale. Acho que lá é de uma maneira, aqui é de outra e tá tudo bem. Porque não vão agir com você da maneira que agem lá, com você aquilo que você acha que é errado. Eles são muito também criteriosos nessa questão. O Raquel, você falou de comida e alimentação. Como é que foi 5 meses na China? Imagino que você ou perdeu peso ou ganhou peso. Ou 3 meses em Chandigarh, ou perdeu peso ou ganhou músculo, ou... Foi assim. Em Pequim, é porque eu não parei de treinar, tá? Tem essa questão também. Mesmo em Pequim, você seguiu treinando? Na China tem muitos parques, então a gente consegue treinar. Eu fiz algumas ligações online aqui, para aula das 7 da manhã, para ver se estava tudo bem com os alunos e mostrando que eu estava lá, estava treinando para continuar motivando mesmo a galera que estava aqui, que eu vou voltar. Mas, continuem treinando aí, porque quando eu voltar, vai continuar o treino. Isso vai pegar, quando eu voltar... Quase que Tô aqui na China. Quando eu voltar, meu filho... E eu nunca parei de treinar, tá, Rei? Porque é uma coisa que eu amo. Então não tem motivo de eu parar porque eu estou viajando, ainda mais lá no berço, né? Uhum. E quando eu cheguei em Chandigarh, aí sim eu tive uma rotina de verdade de treino. Porque a minha rotina na China era uma rotina montada por mim. Em Pequim, né? Em Pequim. Então era tipo uma vez ao dia. Em Chandigarh eram 3 vezes ao dia, né? Eu nunca te perguntei, lá em Chandigarh, você continuou treinando louva-a-Deus? Eu treinei bem pouquinho, porque não tinha, na verdade, tempo. Uhum. A rotina realmente não deu pra treinar Kung Fu. E aí, eles pediram pra eu mostrar algumas técnicas, aí meio que, para de fazer. Faz Tai Chi que é melhor. Foi bem assim. E respeitosamente eu disse, tá tudo bem, vamos fazer Tai Chi. Uhum. É isso. É o que eu falei sobre respeitar mesmo. Pediu pra mostrar, eu mostrei. Né? Pediu pra parar, você Pediu parou. pra parar, parei. Então, vamos fazer Tai Chi aqui. Também teve um pouco de Tui Show. Aí eu falei que fiz um pouco de Suai Jiao. Então, eu fiz um pouquinho, né, com as meninas... Alice, de Las Vegas, né? Uhum. Então, teve isso. E aí, eu voltei com 50 quilos. Eu voltei com 50 quilos de massa muscular, né? Então, eu fui pra China com 45 quilos. Então, eu ganhei sua pergunta respondendo 5 quilos de massa 5 magra. quilos? Mas foi de massa magra. Você comia muito ou pouco lá? Eu comia muito. O que você comia lá? Em Chandigarh, tinha as refeições certinhas, né? Então, de manhã, no café da manhã, era um pãozinho bem maçudo, né? Às vezes, uma sopinha de arroz, uma sopinha de milho. Tipo Pautzi, o pãozinho da manhã. Uhum. Só que mais maçudo. Mais maçudo. E chegou uma hora que a gente se enjoa mesmo, porque é sempre a mesma coisa. No almoço, vinha às vezes macarrão, às vezes um arroz... com um pouquinho de carne, bem pouquinho de carne mesmo. O jantar, a mesma coisa. Então, assim, era bem repetido. Todos os dias. Aí, quando se enjoava, eu ia pra fora da escola. E aí, comia fora. Mas que era coisa bem baratinha. Então, eu comia ovo mexido. Tomava um leite. Alguma coisa assim. Mas eu não tinha dificuldade de comer, não. Eu sempre comia o que dava. Posso perguntar de Chandigarh também? Pode perguntar, claro. Não, eu queria saber como é a diferença das crianças treinando lá e das crianças treinando aqui. Se você sentiu, assim, muita diferença. Tô sentindo que o Rômulo quer mandar uma filha pra lá. Não, é que, assim... Porra, Pra Chandigarh. Tem uma Se diferença. a mãe deixasse. Mas tem uma diferença, Rômulo. Porque a disciplina lá é um pouco diferente daqui. Como lida, né? Então, eu sinto um pouco que as crianças lá fazem as coisas porque tem que fazer. Né? É meio que eu tenho que fazer porque minha mãe mandou e o meu professor tá mandando. Né? E lá rola meio que um pensar. Se você não fizer, vai pensar, que é o famoso castigo. Né? Por isso que eu falei Mas que talvez, o pensar é bonito. mas talvez não tão brando assim, né?
Com as crianças até mais brando, né? Do que com os adultos. Porque eu acho que aqui a gente tem um lance de dar uma escuta mais, né? Isso. Tipo, não, mas por que você tá fazendo isso? Qual é o seu sentimento de você tá tendo esse tipo de comportamento agora? Não faz... Você acha que assim tá certo? Né? A gente vai... Dá uma vontadinha de mandar um pensar aqui, né? Vai. Na verdade, eu uso pensar com eles, mas não que eles vão ficar em algum canto pensando. Não. A fala seria legal você pensar por que você fez isso com o seu amigo. Ou seria legal você pensar por que você agiu dessa forma comigo. Mas você acha que, por exemplo, lá uma criança ia chegar pra você e fazer igual fez aqui? Tipo assim, você vai pegar minha água que eu esqueci lá embaixo. Você acha que vai chegar nesse nível? Que esse nível não. Porque se ele fizesse porque aqui isso... já aconteceu. Não, é muito louco. Não, e acontece. Né? Isso que o Chico tá falando é algo real. É algo real, não tô inventando não. Eu sei. E é algo que, felizmente, eu lido muito bem, não é? Tanto que nesse momento, a minha fala foi... não, eu não vou buscar a sua água. Mas pode passar por aqui, segura pelo corrimão para não cair e pode buscar a sua água. Mas os amigos acabaram trazendo a água e ele, mesmo assim, ele ficou irritado. E ele mesmo irritado, eu disse, nossa, que legal da parte dos seus amigos. Eles trouxeram a sua água. E ele se irritou e disse, não vou pegar. E aí eu disse... Porque ele queria que você que pegasse? A irritação dele era... A irritação é porque ele esqueceu a água, tá. né? E acho que a irritação dele pode ter sido o esquecimento, o fato de eu ter dito... não falei vai buscar não. Não, eu acho que o lance mesmo foi ter dito... acho que você esqueceu a sua garrafinha. Não que eu mandei ele buscar, pelo contrário, quem pediu pra ele buscar foi a própria mãe, né? E aí eu só falei assim, pode descer, né? E quando os amigos trazem pra ele a garrafa, ele fica irritado. E aí eu digo, pode pegar. E ele pega... Mas ele pega porque a mãe dele diz, pega a sua garrafinha. E que feio. Aí a mãe que diz as coisas e não mais eu, né? Então, assim, é uma coisa que aconteceria em Change I Go? Não. Mas se chegasse nesse nível... Não, eles iriam provavelmente ficar em posição de flexão. Não, é real. 1 minuto só, né? Eles iam ficar bem pouquinho. Não é coisa de 1 minuto, não. Acho que é um pouquinho menos até. Depende, tá, Rei? Porque assim, a idade depende, tá? Porque quanto mais velho, vai subindo, vai. E depende... Mais alto nível de exame, que no exame você é faixa branca, uma pulsa fica... Posição de flexão é o quê? Prancha? Assim? Prancha, isso. Prancha. A prancha com cotovelo estendido, exatamente. E aí eles ficam. E dependendo do que você fez, aí realmente não interessa a sua idade. Você vai ficar 1 minuto pra mais. Então, se acontece uma coisa dessa lá, essa criança ia ficar chorando na posição lá de prancha e... Quem tá do lado de fora já tá acostumado a ver isso e tá tudo bem. Quando a gente entra nesse lugar de... Nossa Senhora, o que estão fazendo com essa criança? Não pode. Então é o olhar que eu falei pra vocês, que é um olhar de... Eu não posso ir lá e tirar aquela criança daquele lugar. E não porque eu não queira, porque eu quero. O olhar estrangeiro, né? É porque é daquele jeito que eles lidam com aquilo. Entendeu? E não o jeito que eu lido, né? Então, se eu faço isso, eu também vou ir contra ao que eles pregam ali, né? E, assim, os pais sabem disso, né? Os pais todos estão cientes do que acontece lá. Então, mas isso jamais seria feito aqui. Pelo menos aqui, comigo, isso não vai acontecer. Mas vai pensar dessa forma que eu ajo também, Gil. Não que, vai lá pro canto pensar. Não. É o pensar e tentar resolver e tentar entender. Vai pensar com a cabeça no tanque. Pensou? Não, pensa mais. Não, Gil. Mas eu acho que tem uma grande diferença, porque você indica, vai pensar no quê? Né? É diferente de vai lá de castigo. Você tá falando, reflete sobre isso. Exatamente. É o refletir. E fazer com que ele realmente pense no que ele fez. Porque eu não digo o que ele fez, né?
É que esse que o Shifu trouxe foi muito... Vai buscar. Você vai buscar pra mim. Foi desse jeito mesmo. Você vai buscar pra mim. E eu dou uma risada e digo... Abro mesmo o sorriso e falo assim... Claro, ó, tô te dando espaço, pode passar, segura no corrimão e pode ir lá buscar. Não tem problema, vai lá. Então eu ignoro aquela fala que ele me diz. Você vai buscar. Não, eu não vou buscar. Você não entra no embate. Né? Exatamente. Não compra Não, porque... atenção. Não Mas será como. que a ignorada não deixa ele mais bravo? Eu não sei. Eu vou estudar. Não sei. Vou estudar pra ver se... Que poderia, tipo assim... Tira a mão da farda. Né? Tira a mão da farda, tá me empurrando. Mas é isso. Tipo, acho que tentar entender eles é uma coisa legal pra gente que é professor e tentar entender o outro lado, né? Porque eu também sou aluna. Eu também tenho meus momentos de rebeldia. O senhor sabe, e o senhor sabe. Eu tenho. Todo mundo tem. Meus momentos de rebeldia. E aí cabe o senhor lidar com isso de uma forma, o senhor lidar com isso de uma forma. Se vai ser da mesma forma com as crianças, eu já não sei. Mas por isso que eu acho que é questão de pensar, de responder. Você falou das crianças lá em Chandigarh. Uma coisa que sempre me impressiona quando eu vou pra lá é ver as crianças lutando, fazendo a luta. Sim. E aí, durante a luta, estão lutando com um colega de turma. Você lutando, aí eu te acerto um monte. Na hora ali que eu tô te acertando, você recebe os golpes, sente a dor, mas não demonstra. A hora que termina a luta, esse que apanhou, vai pro cantinho assim, desmonta, às vezes chora, e o colega que lutou vai lá e abraça, acolhe e tal. Mas tem uma dinâmica assim, lá na escola do mestre, que é assim, um pouco na linha da que a Raquel falou, né? É um sistema muito, muito rígido, muito numa pegada meio militar, assim, do ponto de vista de disciplina, e que você precisa lidar muito bem com as suas emoções. Durante a luta, não me chora ali no ringue, não. Segura. Saiu. Parece que a dimensão humana se manifesta e aí o menino chora. E é muito interessante essa dinâmica do abraço. E às vezes não é um só que abraça, é um grupinho que abraça, acolhe, fica lá meio que cuidando. Tal. Se tiver algum machucado, o próprio grupo cuida. Então isso para mim foi muito interessante de perceber, porque você vai criando uma dinâmica que amplia e que cria uma rede de cuidado, né? Então, mesmo que eu faça a luta com o Márcio, ele me golpeie, me machuque, não tem uma maldade nisso. Não. Tem um trabalho ali de desenvolvimento e de treinamento. E esse treinamento, ele também tem aqui. É isso que é a arte marcial, né? Porque quando a gente vem treinar, principalmente criança, ela vem porque ela quer aprender um chute, ela quer aprender um soco, ela quer aprender uma acrobacia, ela quer aprender a lutar. Então, ela vem com isso na cabeça. Certo? E é que nem lá. Lá eles aprendem tudo isso e aqui eles também aprendem tudo isso. Só que é intrínseco esses gestos, né? Porque aqui também acontece de falar, olha, aconteceu tal coisa e chorar. E aí todo mundo vir abraçar e perguntar o que tá acontecendo. Isso acontece direto aqui, porque a gente tem crianças aqui que emocionalmente falando são mais sensíveis. Então, se você falar... um amigo falar um pouco diferente com ela já vai vir por esse lado e ela vai chorar. Só que ela chora, mas vem os outros e vem com esse abraço, vem com esse acolhimento. E em Chandigarh tinha muito disso. Eles não faziam na hora, porque eles sabiam que tem o seu tempo, né? Então, o tempo agora é esse treino. Então, a gente tem que treinar, a gente tem que lutar, a gente tem que mostrar o nosso melhor. E aí, quando acabar... aí a gente cuida um do outro, vê se machucou, vê se tá tudo bem. E isso eles têm mesmo. E é um cuidado muito grande. E sem preconceito. Que isso das crianças, mas eu vou dizer dos adultos e adolescentes. Também. Que isso a gente não vê muito aqui.
A gente vê raramente aqui, porque rola um preconceito. Os meninos lá, eu vi, assim, com um carinho que um demonstrava pro outro, que é inacreditável, assim, de cuidar mesmo um do outro, levar água, secar o outro, de fazer um carinho no outro, abraçar direto, assim. Era muito visível, né? Os meninos e as meninas. Então tinha esse cuidado um com o outro. E isso eu achava, assim, fantástico. Porque são adolescentes, né? Adolescente costuma ser um pouquinho mais ríspido uns com os outros, né? Mas não, eram de comer junto, abrir e comer todo mundo junto, beber da mesma caneca. Era muito isso. Isso é muito diferente. De ter caquinha lá no ouvido e tá o outro aqui, ó, limpando pro outro. Com cabelo, com fio de cabelo. Opa! Aqui, porque eu entrei nessa também, né? De sentar e eles foram fazer comigo. Então, era muito esse companheirismo entre eles. E eu quero ter mais uma dúvida. Vai. Como que são as crianças que estão lá treinando em Chandigarh são as crianças da vila, que os pais moram lá? Sim. Ah, eu nunca tinha entendido isso. Mas tem de fora. Tem de fora também. Cidades da China. Quando é curso de férias, tem bem mais gente de fora. E de fora de todos os lugares. Tanto de dentro da China, quanto de fora. Mas então eles voltam pra... Tipo, eles não ficam o dia inteiro treinando. Eles voltam pra casa. Tem alguns que voltam pra casa. Tem pais que fazem que nem curso de férias aqui, como acampamento. Eles ficam lá nos dormitórios. Tem tipo internato também. Isso, exatamente. Entendi. Ô, Raquel, e você tá agora se preparando pra voltar à China, né? Sim. Inclusive tá rolando uma campanha. Sim, Shao no Mundial. Shao no Mundial, tá aparecendo. Shao Shan. Vai aparecer aqui. Meu super apoio, viu, gente? O maior, inclusive, e o único. Tá? É a Shao Shan, sim. O Centro de Cultura Oriental, que sempre me apoiou. Que é o Shifu, que é o Gil, que é o Rômulo, que é essa comunidade Shao Shan, que compartilha, que ajuda apoiando com o financeiro, que ajuda espalhando aos 7 eventos que a gente precisa. Eles, sim, são os meus maiores apoiadores. Eu faço parte de uma confederação, eu faço parte de uma federação, porque é necessário para que eu vá até o campeonato. Mas quem me apoia são vocês. E eu queria deixar isso registrado, porque são vocês, a comunidade Shao Shan, a comunidade amigos e familiares que me apoiam, que me ajudam. O sonho é meu, mas eu só vou conseguir realizar ele, e estou conseguindo realizá-lo, por conta de vocês todos. Sonhando junto. Mas se o sonho é seu, mesmo. se o sonho é seu, é nosso também. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Entendeu? Depois vocês não entendem porque eu sou apaixonada por eles. Se o sonho é seu, é nosso também. E Raquel, e além dessa maratona para conseguir o din-din para ir à China, como é que tá a preparação para a competição? Olha, eu que treino... que você tem feito? Quais são as coisas que você tem... Na verdade, eu queria que você comparasse o seguinte. Tá. Você foi competir a última vez em 17? 2017. Não foi 19? Não. 17. A tua preparação... O que mudou do ponto de vista de preparação de 17 para 23? Eu acho... Como está sendo a preparação? Tá, eu acho que todas essas idas à China me deu um repertório muito grande. Eu acho que esse é o momento que eu tô mais focada em treino. Vou dizer especificamente. Só uma coisa, 2017 você ganhou, né? Ganhei. Você ganhou em mãos? Mãos e fez Meihua Train e fiz facão. Eu ganhei ganhou? uma prata e uma bronze. Né? Prata foi mãos. Foi mãos. E foi mãos não. Prata foi em facão e bronze em mãos. Bem. Mas eu sempre treinei. Eu nunca deixei de treinar. Então, assim... Só que dessa vez, com a ida a Chandigarh, a visão de treino de outras pessoas, me fez entender que eu precisava treinar mais. Especificamente outras coisas. Então, eu faço um treinamento individual em casa. Ou às vezes eu venho aqui e treino, que eu faço um funcional. Eu sempre corro de domingo. E eu treino de domingo a sábado.
Entenderam? Todos os dias! Que é o famoso domingo é domingo. Conhecido como domingo é domingo. Mentira, é que às vezes eu não treino aos sábados, tá? Quando eu não venho pra cá. Então eu me dou ao luxo de descansar um dia. Não, o descanso também é treino. Mas eu treino com o Shifu, né? E fora os treinos com o Shifu, eu faço os meus treinos sozinha. Mas eu treino muito. Eu acho que é muito importante. Independente do que a gente vai vir. Eu não sabia se eu não sabia se ia dar certo. Mas tem que treinar. O foco, a meta tá lá, né? Eu tenho que continuar treinando pra chegar lá. É treinar incansavelmente. E pra turma que tá ouvindo a gente e que talvez não consiga dimensionar bem quando você fala assim, sigo treinando, sigo me preparando com o meu Shifu, do ponto de vista assim concreto, como é esse treinamento? O que você treina pra se preparar pra ir pra competição e desempenhar bem? Tá. Porque você vai fazer mãos de novo e facão de novo. Isso. Os mesmos taulus? Não, o de mãos mudou, mas o taulu de facão ele mesmo. mantém, né? Eu treino de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu treino funcional em casa, então eu tenho treinos como se fosse de musculação, para quem não entende muito bem. Então eu faço agachamento, é um trabalho de fortalecimento mesmo, tá? E aí tem os treinos de Kung Fu. Com o Shifu é específico de terça e quinta, né? Que aí é um treino específico para graduados, e aí ele pega a gente para quem é que vai competir. Então ele passa um treino específico. Então ele passa cardio, mata um pouco a gente, mas funciona, né, Shifu? Claro que funciona. Tá funcionando. Então ele deixa a gente mentalmente preparado, fisicamente preparado para qualquer tipo de coisa que vier a acontecer. De domingo eu corro 7 quilômetros. Que mais? Eu faço alongamento também, que tem melhorado muito, que era um dos treinos que o Shifu começou a dar para mim no ano passado e eu mantive para melhorar também na performance. É isso. E comecei também a fazer o Tai Chi de novo. Dei uma pausa por conta do excesso, porque senão o excesso também é ruim. Né? Então, eu dei uma pausa, porque pega um pouquinho o joelho, mas não significa que eu não vá voltar a fazer Tai Chi. Mas essa é a minha rotina de treino. E me alimento, acho que super bem, né? Não tenho acompanhamento médico, não tenho acompanhamento nutricional. Isso são coisas que a gente faz à parte, mas não que alguém dê apoio pra isso, tá? É isso. Na verdade, ela tem um acompanhamento, mas que ela faz por conta dela. Mas não tem... O que ela quis dizer é que não tem um profissional. Um profissional. Então segue a dica aí, você que é um profissional, nutricionista, especializado no esporte. É outra forma de ajudar, né? Não precisa dar dinheiro. Exatamente. Se você quiser me treinar, já sabe, né? Ou fazer uma programação de dieta, de repente. Não, e é importante... E a gente fala brincando sobre essa ajuda que as pessoas podem fazer ao canal, mas ajudar o atleta, né, que tá aqui, vocês não têm noção o quanto isso é valioso para a performance daquele indivíduo. Porque aquele atleta, ele tem que se preocupar em pagar os seus boletos, né, em trabalhar, em treinar, né. Fora isso, aí ele tem que passar no médico para cuidar da sua saúde, ele tem que ir nutricionista, de repente tem um outro treinador que ajuda, que tem que custear também, né? Então, enfim, os atletas precisam de apoio. E nem sempre, aliás, o dinheiro é fundamental, né? Tem que ter o apoio injetado de grana, mas tem que ter outros profissionais por trás. E porque a gente andou falando bastante sobre isso, mas pode ser que a pessoa tá vendo esse episódio. Então é bom... A Raquel é uma atleta da seleção brasileira. Há quantos anos, Raquel? Da seleção? Da seleção, 13. 13 anos. 13, 14. 12, 10, 13 deve ter uns... 13 anos. 13. E aí, o que você recebe pra ser da seleção? Eu recebo só o meu nome na seleção brasileira. Bem perguntado. Eu posso dizer várias coisas pra você. Então. Porque, várias coisas, porque assim, Rômulo, eu acho que é legal a gente expor isso pra você que tá vendo a gente aqui, que é muito legal você fazer parte de uma confederação, de uma federação, ter seu nome lá, mas isso é a única coisa que a gente tem. Parece que a gente...
como é que eu posso dizer? Parece que eu tenho que agradecer vocês da confederação, da federação, por fazer parte, né? Só que a gente não tem nada em troca. Pelo contrário, a gente só tem gastos. Tem que porque pagar a gente pra tem ir que no campeonato. a gente tem que pagar para ir no campeonato, a gente tem que pagar para treinar, a gente tem que pagar a estadia, a gente tem que pagar o voo, a gente tem que pagar exatamente tudo. Então, assim, qual é a vantagem, então, de eu fazer parte da confederação ou da federação? Qual é a vantagem? Eu vou responder para você. A vantagem é só realizar o meu sonho. Porque se não fosse o meu sonho, eu não faria parte disso. Porque a gente tem mais gastos do que ganhos. E isso, eu acho que a gente tem que dizer, porque tem que ficar muito claro para você que quer fazer parte desse sonho também, que eu acho que é um sonho legítimo. Porque eu gosto de competir, eu gosto de conhecer gente, e eu só vai acontecer isso fazendo parte dessas instituições. Mas a gente não tem nada em troca. A gente não tem um nutricionista, a gente não tem um personal. Quando a gente vai treinar, é basicamente... Eu tô falando do tradicional, tá, gente? Somos nós, né, que fazemos o treino. A gente tem um técnico que monta lá bonitinho, que a gente tem que se reunir e cada um vai fazer a sua técnica. Algumas coisas mudaram esse ano, mas não foi tão significativa assim, sabe? Porque a gente continua tendo gastos. Uhum. E é triste isso. Ainda muito tá pagando triste. pra treinar? Sim. Paga pra treinar, então, também. Sim. Não, eu tô falando isso porque, assim, fica pedindo ajuda, a gente fala da vaquinha... E parece um monte de pidão aqui, né? Exatamente. Parece um monte de pidão, né? Pô, esses caras não param de pedir, mano. Tá na seleção brasileira e tá aí pedindo. Tá indo pra China, né? Tá indo pra China, a realidade... Não é bem assim, né? Sim, e eu digo isso porque esse ano em específico é o ano que eu tive que pedir de fato. Né? Porque os outros anos que eu fui, eu fiz meus cupcakes em 2012 e levantei um dinheiro e fui. Comemos. Comeram. Mas não foi algo que eu tive que pedir diretamente. Eu vendi algo para arrecadar aquele dinheiro. Então, foi o meu trabalho. Em 2014, eu arrumei um emprego melhor e dessa verba desse emprego, eu consegui pagar a minha viagem. Teve Bolsa Atleta em período. Aí é que eu ia chegar agora, que é o 2017, que foi quando eu ganhei o direito de ter uma Bolsa Atleta. Isso foi incrível, só que não foi nada explícito. Não foi nada colocado pra gente assim, olha, você vai ganhar. Não, eu recebi um e-mail do nada, onde eu tinha que, naquele exato instante, mandar toda a documentação e afins pra poder ganhar essa Bolsa Atleta, que foi a primeira vitória, né? E que eu achei que daí então... Falei, pronto, agora estamos no caminho. E não foi bem isso. Tá, então eu vou fazer outra pergunta. Quanto era a Bolsa Atleta? A gente ganhou, como a gente participou de um Pan-Americano, eu e mais alguns atletas que ganharam, a gente ganhou a Bolsa Atleta Internacional, só que de amadores, né? Que a gente, como faz Kung Fu, é um esporte amador. Ficava em torno, se não me engano, tá, Rômulo, que eu não vou ter o valor exato, mas era 1.800, virava em torno disso, mensal. O que me fez ir pra China e o que me fez ir pra Costa Rica, pro Pan-Americano. Porque eu realmente separei. Mas vale lembrar que, assim, você pega esse valor, eu ia falar exatamente destinou para a competição, mas você tinha um outro trabalho, né? Sim. Porque se você for viver só com esses R$1.800... Como alguns amigos. Alguns amigos atletas não tiveram a condição que eu tive de ir para as duas competições. Porque essas pessoas estavam pagando muitas contas e não estavam trabalhando, então elas pegaram esse recurso e conseguiram pagar contas de casa e mais uma competição. Porque a gente não é obrigado a ir em todas as competições. É que eu coloquei na minha meta e ir em todas com aquele dinheiro. Porque eu tinha um trabalho na época que eu conseguia pagar todas as minhas contas à parte. Mas outros atletas não. Mas eu achei que a gente ia continuar com isso, né? Não teve continuidade nenhuma. Não teve continuidade. E mas outra você soube coisa... por quê? Não teve? Não. É uma das coisas que eu fico muito triste, porque nada
aberto pra gente, né? Eu só soube o motivo de ter ganho a bolsa porque eu fui perguntar por e-mail, eu fui perguntar o motivo porque outros atletas não ganharam. Então, eu comentei com alguns atletas que parecia que nós que ganhamos a bolsa, nós éramos os Judas. Os preferidos. Nós éramos os preferidos, nós éramos os monstros. Eu vou dar todas as... Porque era desse jeito que parecia. Porque não Parecia que teve um favorecimento, porque não foi claro. Não foi pra todo mundo. E não foi claro o critério. E não foi. E nunca foi. Porque assim, ele é claro quando as pessoas me perguntam no pessoal, no privado aqui. E a gente tem que mostrar o porquê que ganhou, como que foi, qual é a maneira de ganhar. Eu acho que ia ser muito mais relevante e satisfatório para todos se eles mesmos dissessem pra gente no grupo como é feito para ganhar, fazer a gente ganhar, porque ele é trabalho em equipe, Rômulo, é um trabalho em equipe, Chifu. Que é, olha, para ganhar nós precisamos de 5 países nessa categoria. Então, é observar, é entender quem vai, quais países vão, que categorias vão, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa que tem como você conversar com as outras confederações. Não, inclusive, ter uma inscrição daquele atleta de forma inteligente, né? Exatamente. Pô, eu tenho uma atleta que tá há 13 anos numa seleção brasileira. Então, acho que não é qualquer atleta. Eu tenho uma atleta que, no mínimo, é umas 4, 5 vezes campeã brasileira seguida. Então, não é qualquer atleta. Eu tenho uma atleta que já foi X vezes pra China. Então, não é qualquer atleta. Então, vamos inscrevê-la num campeonato de forma inteligente, para que ela volte para o seu país com a oportunidade de pleitear uma bolsa atleta internacional. E não, tipo, não, vamos aí. Não. Não, e talvez até escolher categorias. Exato. Né? Isso. Não, essa categoria aqui é melhor para ganhar bolsa atleta. Pelo menos você poderia ter... Porque dentro da regra... Isso. Porque assim, não é certo que nós vamos ganhar. Porque a gente tem que participar da competição e ficar entre os 3 primeiros colocados, né? Então assim, não é certeza, mas é uma oportunidade que vai fazer com que você treine mais ainda, porque você tem alguém te ajudando ali, o governo vai estar te ajudando com alguma coisa. Mas é justamente o que o Chifu falou. Tem que ter um trabalho em equipe e inteligente, entendeu? Para que faça com que todos nós sejamos contemplados com isso, entendeu? Ia ser maravilhoso. Tem uma coisa importante, Raquel, quando o Gil te perguntou sobre como que é o seu treino, né? Para você falar como é o treino. Eu acho que a gente precisa também incrementar uma coisa na fala da Raquel para responder a pergunta do Gil, que o Kung Fu ele é um esporte amador, certo? Que assim, mesmo sendo um esporte amador, a Raquel, como outros atletas que tem aqui na Shaoxan, eles encaram como um esporte profissional. E é onde eu quero contextualizar aqui. Uma pessoa que se priva de sair com os amigos aos finais de semana, porque sabe que no dia seguinte tem que levantar cedo para treinar. Uma pessoa que se priva de comer qualquer coisa. Quando digo qualquer coisa, eu vou comer uma pizza, vou comer um doce, vou comer... Porque ela cuida da sua alimentação. Uma pessoa que se priva de repente, tomar uma cervejinha no final de semana ou tomar um vinho com o seu companheiro. Então, quer dizer, só aí já tem um comprometimento muito sério. Uma pessoa que cuida da sua saúde... Certo? Não só porque pratica esportes, mas porque faz o acompanhamento médico, né, de uma forma bem particular. Uma pessoa que é extremamente comprometida com o seu treino, né? E onde a gente monta um cronograma de treino em cima de ciclos. Aqui vamos fazer isso aqui, vamos melhorar a técnica nisso. X tempo fazendo isso aqui. Cara, você precisa de um mega comprometimento. E o treino é exatamente como os profissionais fazem. Então, o esporte é amador. Mas o atleta não é amador. Exatamente. O atleta é extremamente profissional. Muito bom diferenciar isso. E isso é muito importante as pessoas saberem, que responde um pouco do que a pergunta já, mas como que é o seu treino? Cara, o meu treino não é só eu me deslocar da academia
e vir treinar com o meu treinador, com o meu professor, com o meu personal. Não é só isso. O meu treino, ele começa desde quando eu tô em casa, pensando, bom, hoje eu vou preparar meu almoço assim, eu vou ter que pensar isso daqui. Dormir bom, mais cedo. eu vou ter que dormir mais cedo. Puxa, hoje eu tô um pouco mais cansado. Nossa, eu me machuquei, hoje eu vou ter que passar lá com a Fernanda, que é a acupunturista aqui, pra ela tratar a minha dor que eu sinto, entendeu? Então as pessoas não entendem isso, que tipo, o esporte é amador. Mas o indivíduo que tá aqui é extremamente profissional, entendeu? E eu falo muito pro pessoal que treina aqui comigo, que é o seguinte: a gente percebe o comprometimento e o verdadeiro atleta profissional é no treino. Entendeu? O seu resultado final, ele só vai ter excelência no seu treino. E não no dia que você vai competir. Porque no dia que você vai competir, eu não quero saber como é que você tava. Como é que você tá naquela... hoje eu não dormi bem. Bicho, a gente passou 1 ano treinando. Você passou 1 ano se dedicando, 1 ano se abdicando de um monte de coisas. Investindo, pagando um treino pra ir lá treinar com a confederação. Aí você chega aqui agora, não, isso não dá. Então o profissionalismo foi lá atrás. Entende? Então tem uma série de coisas que acontecem que entra na sua pergunta sobre como que é esse treino, que pra chegar nesse nível de atleta, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E eu bato isso com o peito aberto aqui, que quando o aluno fala assim, eu quero competir, ok. Em que nível você quer competir? Eu quero ir lá de boa. Ótimo, tranquilo. Não. Eu quero chegar no nível dela. Aí, meu amigo, você tem certeza? Porque aí a gente vai arrancar o couro, porque são concepções bem diferentes. Porque se as pessoas vissem como que é o treino dela, como estava o treino do Fábio, você pega o Fábio que estava na seleção também desde o ano passado, o cara deu um pulo aqui, porque beleza, é isso que você quer? Você quer chegar lá, mundial? Então beleza, é outra parada. Você vai ter que se abdicar de muita coisa, né? Então, só para completar aqui o treino, então, Gil, né, dentro do que a Raquel te falou, que assim, é um treino puxado para um esporte amador, mas esses caras, esses indivíduos que estão aqui envolvidos, que fazem parte aqui da Shao, que estão indo para a China, eles são extremamente profissionais. Atletas profissionais de um esporte amador, né? Isso, entendeu? Eu acho que tem uma dimensão na sua fala aí, Márcio, que é o compromisso que esse atleta de um esporte amador assume, né? Sim. Porque se você pensar que as aulas para os alunos graduados são terças e quintas, são 2 vezes na semana. Se você se limitar só a treinar essas 2 vezes na semana, o seu rendimento e resultado... Isso. Agora, se você se compromete a olhar de maneira mais sistêmica para o seu desenvolvimento, para o seu treinamento, vai para essa linha que você está falando. E o negócio é tão sério isso, porque... todos os dias. Por exemplo, eu faço um treino com eles, muitos treinos às vezes eu faço baseado em zonas de frequência cardíaca, né? Falando em treinamento, eu não quero me aprofundar isso, que não é esse o foco. Mas você pega uma zona de treinamento, o cara vai ficar ali 30, 40 minutos num batimento a 170, 180, porque eu quero melhorar de repente performance. Eu preciso chegar para eles e falar assim, gente, agora eu preciso que nos outros dias vocês executem isso lá na sua casa, lá no seu bairro, na quadra do seu bairro, porque quando a gente chegar aqui, eu vou perceber se vocês estão fazendo isso. Cara, você quer o maior comprometimento que o cara vai ter que sair daqui no dia seguinte, levantar cedo e fazer aquilo? E não só fazer na nossa frente, quanto treinador, quanto professor, entendeu? Então, é um negócio muito sério isso, que quando a pessoa se dispõe a ir ali, porque ela tá disposta a... vou arrancar meu sangue aqui, vou arrancar o couro. Entendeu? E os treinos são realmente puxados. Mas gratificante. É tipo os treinos de Change I Go, que você sai morta, mas você sai morre mais. Mas, poxa, eu fiz o meu melhor. Porque é isso. Você sente no corpo, né? Sente. Eu acho que não só eu, como todos nós atletas que participamos disso, sabe do que eu tô falando. A gente dá o nosso melhor em tudo. Em tudo. Acredito que não só eu, mas muitos dá o melhor de si em tudo. Desde do pedir que a gente tá fazendo, a gente dá o nosso melhor. Porque a gente tá tentando aqui convencê-los de nos ajudar. Por que nos ajudar? Na verdade, tem motivo maior do que ajudar a gente.
Por quê? Porque a gente treina muito. A gente quer ir lá e mostrar o nosso melhor. Mostrar que aqui no Brasil a gente tem atletas tão bons quanto tem em todos os outros países. Trabalha, né? Porque... E a gente não tem um apoio que talvez outros países tenham também. Mas a gente tá aí com garra, com força, com tudo pra trazer o melhor. E ainda trabalha, né? Porque Exato. tem que pagar as contas de casa normal. Exato. Não é porque tá na seleção que as contas param. Segue trabalhando. Segue. É que às vezes não param. É que existe um processo, né? A pessoa olha ela num simples treino e olha ela em cima de um pódio. Mas Exatamente. tem um monte de coisa que acontece aqui, Não, né? e isso é muito legal, que a gente sempre fala que sobre educação, sobre vida, é isso. Tem um monte de coisa que acontece aqui. Vencer não é, né? E outra coisa, né? E quando eu falo também do treino, que ela treina muito, é um treino consciente, né? É um treino estudado, um treino direcionado, um treino focado pra ela, no que ela precisa. O outro atleta precisa de uma coisa, o outro precisa de uma coisa, né? Então existe todo um processo que acontece ali, entendeu? E que aí é muito louco, porque quando você fala assim, puxa, eu vou ter que pagar R$30 pra treinar num final de semana lá em Campinas com a seleção brasileira. Aqueles R$30, quando você fala assim, R$30? Suave. Peraí, mas é que esses R$30, dentro de todo um processo que foi construído, esses R$30 é muito caro. Entende o que eu tô falando? Claro. Esses R$30, ele se torna muito caro. Porque se você entrar agora no mercado aqui, se é R$30, você gasta assim, né? Uhum. É tudo tão caro, né? R$30 você não faz nada. Sim. Só que pagar R$30 lá num treino, que é onde você falou, hoje ainda paga um treino. Então, esses R$30 dentro de todo um processo de construção de, vamos lá, falar desde o ano passado do brasileiro, certo? Uhum. Que desde o ano passado, de mais de um ano, então, cara, esses R$30 é caríssimo. Uhum. Não deveria acontecer. Então, pagar, sei lá, R$30 para comprar uma camiseta da seleção, R$40, é caríssimo. Dentro de todo esse processo de construído. Então, a gente não pode enxergar um atleta, ele aqui num simples treino, ele aqui no primeiro lugar, e tipo, beleza, mano, o cara suave, tá pedindo ajuda aqui toda hora, mano. Pinga isso aqui pra gente. Exatamente, né? Entende? Não, e até como exemplo pra vida das pessoas, né? Isso, Não- sim. Você tá lá porque você fez algumas coisas pra isso, né? Tá lá porque treinou pra caramba, meu. Não. Ouviu muito xingo. Bastante. É, entendeu? porque- Sofreu muito, chorou muito. É muito isso. Sabe, em dia de competição, de chegar assim, tipo, Raquel, hoje você não vai falar com ninguém aqui, mano. Bem focada, pô. Você treinou aqui, mas falando, tipo, né? Até Bravo. palavrão. É bravo. Tipo assim, meu, pô, você treinou 6 meses pra ficar aqui brincando, meu. Pô, é 6 meses que você tem que chegar aqui, você tem que estar no primeiro lugar. Você tem que estar no primeiro lugar. É isso que você escolheu, entendeu? Então, é um processo puxado ali, né? Obrigada por ter dito isso, Chifu. Que agora vocês entendem que é isso. O Chifu que me treina, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa seguir o que é dito, o que é falado. É como uma luta. Você segue o que o seu treinador tá falando. Então, é foco. É foco. Eu sou uma pessoa que brinco bastante, que falo, converso. Mas por isso que eu falo que esse ano foi um ano diferente, né? Que eu me vi numa zona de, se eu quero melhorar ainda mais, se eu quero continuar onde eu tô, eu preciso fazer o que tiver que ser feito. Então foi muito... todas as coisas que o Chifu fala, eu tento fazer e eu faço. Eu falo tento, mas eu faço todas. Porque é muito isso, né? Ele que tá de fora, é ele que tá vendo o que tá acontecendo. Então eu sigo. Como ele falou de se privar, gente, eu deixei de fazer 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas na minha vida, porque as pessoas só me veem realmente como o senhor falou. Ela lá de novo, ela lá de novo, ela lá de novo. Mas eu deixei de fazer muitas coisas, muitas mesmo. De deixar de ver gente nascer, de deixar de ir pra festa de família, de deixar de fazer muitas coisas pra vir treinar. Me arrependo? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Porque quando eu entrei na competição e me vi perdendo diversas vezes, porque talvez ninguém saiba, mas eu perdi muitas vezes antes de chegar onde eu tô. Só que quando eu cheguei aonde eu cheguei, eu não quis sair mais. Porque a intenção de quem chega no primeiro lugar
a minha pelo menos, não é só realizar o sonho uma vez e tá tudo bem. Não, eu realizei e eu quero continuar aqui. Mas para continuar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar treinando mais firme e mais firme e mais firme. Porque vão vir outras meninas tão boas quanto, se inspirando em mim, em outras mais, em outros mais, e querendo o pódio, e querendo isso. E essa é a brincadeira. Porque se você não tiver bons adversários, se você não olhar pro lado e falar, caraca, eu tenho uns adversários aqui monstros. Não tem sentido. Não faz sentido. Eu entrei no Kung Fu e vi aquela menina, e eu repito sempre o nome dela, que é a Jamile Raquel. Por conta dela que eu me fiz o que eu sou hoje. Que é treinar a cada vez mais. Que é para continuar o legado, principalmente do Louva a Deus. É mostrar como que essa arte marcial dessa linhagem é incrível. Assim como todas as outras, mas é a minha especificamente. Então, eu quero continuar mostrando, sim, que o Tan Lan Chuan Mei Hua é incrivelmente bom e fascinante. E para eu manter isso, e aonde eu estou, eu tenho que fazer escolhas. E as minhas escolhas são essas. Eu vou treinar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Sempre. Seja num treino que custou R$30, eu vou lá e eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou ficar lá de bobeira. Eu vou vir aqui e vou fazer esses 2 treinos com o Shifu e eu vou dar o meu melhor. Ele sabe que eu dou o meu melhor. E se ele falar que eu tenho que fazer fora, eu vou fazer fora. E vou fazer muito bem feito. Porque essa sou eu. Uhum. Então vocês, patrocinadores, que estão vendo essa garotinha aqui, desse tamanho, mas com esse poder enorme, olha aí, vamos ajudar, certo? Vamos ajudar. Porque eu já falei, inclusive, você que tem condições de ajudar, ela tá preparada. Já falei isso pra ela, Raquel, você tá preparada. Até pra competição lá em Plutão, lá em Andrômeda, onde você quiser ir, você tá pronta. E eu falei pra ela, esse é o momento pra mim que eu vejo você mais preparada possível em toda a época. Então, tá preparada. E as meninas que vierem vão ter que treinar muito, hein? Pra chegar ali. Sem demagogia nenhuma e sem ficar se achando, não. Mas vai ter que correr muito aí pra chegar ali. Entendeu? Tá preparada. Raquel, mas acho que é bem legal esse reconhecimento do seu Shifu. Mas você tocou num ponto de inspirar, né? Outras mulheres. Eu acho que a gente falou isso nos episódios anteriores. E outras mulheres que passaram aqui, tanto do Tai Chi quanto do Kung Fu, sempre falam de você. Citam você como uma inspiração. Verdade. Então, isso é importante, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, entender que a gente está falando de um esporte que é amador, mas que ele carrega uma dose de paixão e de amor muito grande. E quando a gente tem atletas como a Raquel, como a Jamile, que você mencionou, como a Selma, que já esteve aqui também, como a Regina, como a Keitma e tantas outras, isso tem um poder de estimular e incentivar que outras mulheres, que outras meninas, que outras pessoas sigam treinando forte, porque tem uma outra mulher ali fazendo, e que fez antes dela, que serve como inspiração. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, eu acho que isso reforça essa fala do Márcio de contribua, apoie a iniciativa. E a gente tem a iniciativa da Raquel aqui, via Shaoshan, que está junto com o Vitor, com o Fábio, com o Gabriel, e a gente está torcendo para que todos consigam ir, mas a gente tem outras iniciativas, a gente sabe que tem outras. Sim, a gente está trazendo aqui, mostrando essas iniciativas. Exatamente, porque, a Nina, enfim, Keitma, tem Regina, tem um monte de gente lutando e treinando duro para dar o seu melhor na China em agosto de 2023. Levando aí o nome do Brasil para o Mundial na China. Então isso é bem relevante. E a gente sabe que isso tem um impacto na dimensão pessoal, né? Isso vai mexer com você, mas tem uma onda que se estabelece a partir de você que chega em outras pessoas, né? Chega na academia, com os alunos que você dá aula, chega no seu Shifu, chega em outras escolas, porque as pessoas assistem. As pessoas sabem e reconhecem que você
Quantas pessoas te encontraram no Brasil e falaram, nossa, Raquel, você é Raquel? E aí, isso mexe, isso é muito legal. Isso é magnífico. Falar sobre isso. É incrível. É indescritível, assim. Porque, por isso que eu falei, esse ano é um ano que eu acho que não só fisicamente falando melhor no treino e tudo mais, mas a aceitação de que eu mereço estar onde eu tô. Porque eu sempre tive muita dificuldade de achar que eu mereço. Então, muitas conversas com o Shifu eu tive, e foi muito isso. Raquel, você treinou pra estar aí. Não foi sorte, foi treino. Muito obrigada, né? Eu ganhei e tal. Mas internamente era muito obrigada, eu ganhei. Mas por que eu ganhei? Por que eu ganhei? É muito isso, a aceitação. E esse ano eu vim muito... Eu mereço estar onde eu tô, porque eu fiz muito mesmo. Desde de quando eu comecei pra cá, quando eu olhei pra trás, eu falei assim, não, Raquel, você merece estar onde você tá. Porque você treinou muito, você se privou muito de muitas coisas. E a nossa motivação, ela tem que vir daqui, né? Vocês que estão de fora, nossa, vocês são maravilhosos, vocês ajudam, vocês impulsionam e tal, mas ela tem que vir daqui primeiro. E o amor que eu tenho por isso que eu faço, ele é tão grande que eu não me vejo parando. Eu parei na pandemia. Né? Eu parei na pandemia porque eu não queria competir online, eu não queria fazer dessa forma, não era algo que me colocou na cabeça que era dessa forma, que tinha que ser feito. Mas eu não parei. Mesmo na pandemia, eu não parei de treinar. Não porque eu queria competir, não, porque essa é minha vida. Tá muito dentro de mim essa motivação de continuar. Vamos continuar. Tamo aí. E vocês de fora são maravilhosos, que levantam a gente ainda mais quando vocês veem que a gente ainda vai cair. Vamos lá. Em específico, vocês. Eu tô dizendo de novo vocês, porque é vocês. É o meu professor, é o meu Shifu, é o meu professor, o meu Laoshi e meu irmão aqui. Mas é isso. Eu não vou chorar, calma aí. Mas vocês são as minhas inspirações, gente. De vida. Mesmo. Muito. Tá bom. Ó, nem chorou, hein? Não chorei. Não, mas esse papo todo aqui tá sendo muito legal. Porque é sempre muito bom gravar com você e aí fazer essa... Porque tem um processo de reconhecer, né? Reconhecer que você se reconhece enquanto amante e apaixonada pelo Kung Fu. Reconhecer que você tem um Shifu que te bota pra cima, que você tá num espaço como o Shaoshan, que é um espaço que tem essa força de vamos treinar, vamos se desenvolver, vamos aprender sobre cultura chinesa, vamos aprender sobre Kung Fu, sobre Tai Chi e tal. Mas eu me lembrei, ouvindo tudo isso que a gente tá ouvindo aqui, de uma frase que tá até numa música do Emicida, que eu vou mudar um pouquinho a frase, que fala assim, nunca foi sorte, sempre foi Exu. Acho que a gente pode mudar. Nunca foi sorte, sempre foi Shifu. Tipo isso. Muito bom, muito bom. Então, acho que é isso. Se você tem um professor ou uma professora que está te treinando, confia. Segue treinando e não só treinando nas aulas regulares. A gente percebe se o aluno treina fora. A gente percebe na sala de aula. Na aula seguinte, a gente vai perceber o que... É nítido, né? É perceptível, entendeu? Então, isso é bem, bem relevante. Temos um episódio aqui? Porra. É isso? Só lembrando aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, que esse episódio com a Raquel é um episódio apresentado pela Oficina de Tambor Chinês, Toque da Dança do Leão, projeto patrocinado pela CPFL Energia, com apoio do Instituto CPFL e com realização da Associação Shaolin Shan, do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Muito obrigado por esse apoio. É isso? Apoiem a Raquel, apoiem este canal. Tá aparecendo o nosso Pix aí, mas apoiem a Raquel. Posso agradecer eles? Posso agradecer? Isso, Posso agradecer? Eu queria agradecer a todos que estão compartilhando, apoiando, fazendo acontecer. Meu muitíssimo obrigado a todos vocês mesmo. E se preparem que a gente vai fazer um episódio especial com essa turma
que foi pra China, tá? Quando voltarem. né? Essa turma que tá vindo aqui individualmente, a gente vai fazer depois um episódio de A auditório. volta. Isso. Episódio A Volta. O Ah, retorno. o retorno. O retorno. O retorno dos que foram. Isso. É dos que foram. Tá. Quem foi pra China vai ter O retorno dos que Retorno, foram. Não dos que não foram. Dos que não o foram. retorno. É isso, gente. Curtam, compartilhem, deixem comentários e, como diz o Márcio, senta o dedo no like. Se inscreva no like. Manda isso. recadinho aí pra Raquel, de boa sorte pro... Boa. Pode mandar, pode encher de perguntas aqui também, tá? A Raquel vai responder. Respondo. É isso, gente. Valeu.